Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Só faço a minha análise de fora aqui de que realmente nem 8 nem 80. O Cássio já não corresponde mais ou não correspondia mais na necessidade do clube, tanto que o Carlos Miguel sim vem fazendo por merecer. Sei da importância do Cássio historicamente para o clube e acho que você tem que ter um tratamento diferenciado para ele, mas assim, existem limites a serem respeitados. No momento em que ele tem mercado, em que ele tem interesse de um grande clube como o Cruzeiro, que quer investir, que quer levá-lo e faz um contrato longo para ele, mesmo aos 36 anos, pagando R$1 milhão para ele receber, não tem muito que você possa fazer, a não ser dizer, tá bom, Cássio, qual a sua decisão? Você quer ficar? Se o Cássio dissesse para o Augusto Melo, não, eu quero ficar, mas eu quero isso, talvez pudesse haver uma negociação, mas o Cássio já chegou meio que com o bolo pronto. E aí restou ao Corinthians dizer, tá bom, Cássio, vamos respeitar sua decisão e vamos tentar, de novo, né, fazer a saída de uma forma menos traumática possível. E é por isso que as coisas não definiram ainda, ou melhor, elas não foram publicizadas ainda. O martelo já está batido, o Cássio já comunicou o Corinthians já sabe que ele vai sair e agora é uma questão financeira, jurídica, de contrato e também de condução das coisas. Já que o processo não foi tão bem conduzido até aqui, agora o Corinthians trabalha para que essa saída seja a mais suave possível. E como você faz isso? Bom, primeiro, o Corinthians deve uma grana para o Cássio. Então tem que resolver essa história. O Corinthians quer um ressarcimento pela saída do goleiro 7 meses antes do fim do contrato. Exatamente por essa dívida que o clube tem com o goleiro, talvez isso não aconteça. Talvez o Corinthians tenha que liberar o Cássio, porque aí é a vontade dele, é um ídolo, e aí você tem um tratamento diferente. E o Corinthians economizaria em salários até o final do ano, daria cerca de 6 milhões de reais. Também é uma maneira de se pensar. Ah, mas o Corinthians tem que vender para o Cruzeiro. E o dinheiro que o clube deve para ele e deve para o seu empresário, Carlos Leite. Então tudo isso tem que ser contornado. Depois de contornado, e a ideia é que tudo seja contornado sim, para que a rescisão ocorra agora e ele vá jogar no Cruzeiro e o Corinthians siga a sua vida e acerte as pendências com ele e tudo mais e deixe o cara feliz, que eu acho que é o mais importante de tudo, e o Corinthians, né, já que não quer contar com ele, então que siga a sua vida. Depois, de que forma? Não dá simplesmente para emitir uma nota oficial, concordam? Cássio não é mais jogador do Corinthians, a gente agradece os serviços prestados e deseja sucesso na carreira. Não dá. Não dá para o Corinthians fazer isso com o Cássio. Não dá para o Cássio emitir uma nota no Instagram se despedindo da Fiel e dizendo, Fiel, obrigado por tudo, tamo junto. Não dá. Também não acho que tenha que acontecer um jogo de despedida. Nós estamos diante de um goleiro que, enfim, vai seguir a sua carreira. Ele não está se aposentando. Então, eu acho que precisa de uma solenidade, por menor que ela seja num jogo, um anúncio para os alto-falantes, no telão, com uma homenagem, uma despedida, uma placa, um jogo para que ele vá lá e receba o aplauso da Fiel, que o clube agradeça, aí sim, todos os serviços prestados, os títulos que ele honrou e defendeu com a camisa do Corinthians, para que essa saída seja bonita. Eu acho que é isso que tem que acontecer nesse momento. O Corinthians precisa formalizar uma saída bonita do seu maior goleiro, talvez maior jogador, talvez maior ídolo da sua história. Quando o Tite vai para a seleção brasileira, e eu sei que o momento é diferente, né? Porque a gente está falando de um goleiro que foi para a reserva, que estava exposto, que estava reclamando, que não se dá bem com a diretoria, que não está satisfeito com várias coisas. Eu sei que tem tudo isso, mas as pessoas precisam pensar no clube acima de tudo, na torcida, na representatividade que esse cara tem para o clube. As pessoas precisam se colocar no lugar delas e entender que não são maiores do que a instituição e que o Cássio é o maior vencedor dessa instituição e um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pelos maiores títulos dessa instituição centenária. Então tudo isso tem que ser colocado nesse momento. O Tite, quando vai para a seleção, é homenageado na Neoquímica Arena. Eu estava lá em 2016, tem a faixa Favela is Here, o telão homenageia ele, o alto-falante homenageia, ele é ovacionado por um estádio até que ele vai para a seleção brasileira, por conta do convite. Ele estava saindo do clube. E ali o clube estava rendendo homenagens a um ídolo. Não pode ser diferente com o Cássio.
mesmo que ele volte amanhã depois, mesmo que ele faça um jogo de despedida na arena, mesmo que ele se aposente e depois vire funcionário do clube, eu não sei, que ganhe um busto, uma estátua, que vai ganhar tudo isso, mas nesse momento a saída ela precisa ser muito bem conduzida. E eu imagino que é isso que eles estejam pensando. Além das questões burocráticas contratuais, dependências aqui e ali, rescisão aqui e ali, para definir a saída do Cássio, para confirmar a saída do Cássio, precisa pensar em outras coisas também. Mas o fato é que Cássio dificilmente, ou já dá para dizer, né, não joga mais pelo Corinthians. Como você lida com isso? Como você está com isso? Nesta quarta-feira, o goleiro teve uma conversa com o presidente do clube, o Augusto Melo. Foi pessoalmente conversar com Augusto Melo, numa reunião com o presidente do Corinthians, e reforçou o desejo de sair do Corinthians. O Cássio não vai mais jogar no Corinthians. A diretoria do Corinthians tentou convencê-lo de qualquer maneira a permanecer, mas o jogador se mostra irredutível. Não quer mais jogar pelo Corinthians, como já informou o canal do Cereto nos últimos dias. O Cássio tem proposta do Cruzeiro para um contrato de 3 anos e quer uma liberação imediata do Corinthians. A janela de transferências abre apenas em julho, mas o goleiro se vê sem clima para permanecer no time de Parque São Jorge. Diante deste cenário, o Corinthians agora discute as condições para a rescisão do contrato do jogador, que vai até dezembro. Uma nova reunião com os dirigentes, com os representantes do jogador não está descartada, justamente para definir esses detalhes. Como é que vai ser a rescisão de contrato? O Cássio vai ser liberado de graça, né? O Corinthians vai receber alguma coisa para liberar o Cássio? O Cruzeiro vai pagar alguma coisa para liberar o Cássio? Vai ter uma eventual despedida do goleiro? Vai ter homenagens para o goleiro? Isso ainda não entrou nas pautas, não entrou nas conversas envolvendo o Cássio e a diretoria corintiana. A decisão do Cássio já estava tomada há alguns dias e foi comunicada à diretoria do clube nesta segunda-feira em reunião com os empresários dele. Augusto Melo, porém, pediu uma conversa diretamente com o goleiro. E esta foto é maravilhosa, né? Uma foto do Cássio com o troféu de campeão mundial de clubes da FIFA, que é justamente o título mais importante do Corinthians, o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, o segundo Campeonato Mundial lá em Tóquio, e o Cássio foi figura determinante neste Campeonato Mundial, foi o melhor goleiro do Campeonato Mundial, o melhor jogador do Campeonato Mundial, escolhido o melhor jogador do Campeonato Mundial, e foi fundamental, determinante para que o Corinthians conquistasse a competição. Não só conquistasse a competição, como também conquistasse a Libertadores da América. O Cássio foi importantíssimo para que o Corinthians conquistasse os 2 maiores títulos da sua história, a Libertadores da América e também o Campeonato Mundial. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, pediu uma conversa diretamente com o goleiro a fim de tentar convencê-lo a ficar no clube. O Corinthians ofereceu prorrogar o vínculo do jogador até 2026, mas nem isso convenceu o Cássio a permanecer no Corinthians. O Cássio disse que a intenção de sair do clube não tem relação com os aspectos financeiros ou contratuais, né? Não tem relação com dinheiro ou com o tempo de contrato. Ele foi reserva, é bom que se diga que o Cássio foi reserva nas últimas 6 partidas do Corinthians, mas antes disso já vinha dando sinais de esgotamento. Tem aquela famosa frase dele, de que se ele estivesse atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também, tudo dá errado o que acontece no Corinthians, sobra para mim, o time leva gol e a culpa é do Cássio, toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio. Há 3 semanas, no jogo contra o Argentino Júnior lá na Argentina, ele desabafou, ele falou sobre a questão do psiquiatra, a questão do psicólogo, que ele estava indo do psiquiatra, que ele estava indo do psicólogo, e como líder do elenco, o Cássio acaba sendo uma espécie de escudo para os demais atletas em momentos críticos, né? O que tem sido rotina nas últimas temporadas, e com a saída de outros líderes do elenco, como o Gil e o Renato Augusto, o Fábio Santos, ele passou a ser ainda mais
exigido em 2024. Ele praticamente ficou sozinho como o líder do elenco, o grande líder do elenco, o para-raio, o escudo do time do Corinthians, dos jogadores corintianos. Atualmente, com 36 anos, o Cássio pensa em jogar mais 3 ou 4 temporadas e acredita que o fim da relação com o Corinthians será melhor para ele e para o clube. Na opinião do Cássio, a presença dele na reserva gera uma pressão extra sobre o Carlos Miguel. Ele entende que empurrar tal situação até dezembro geraria ainda mais desgaste. O Carlos Miguel ficaria muito pressionado como goleiro do Corinthians. Então o Cássio entende que é melhor deixar o Corinthians agora. O Cássio é o segundo atleta que mais defendeu o Corinthians em toda a história. Só perde para o Vladimir. Né? O Cássio tem 712 jogos, atrás apenas do Vladimir. O Cássio conquistou 4 títulos paulistas, 2013, 2017, 2018 e 2019. 2 campeonatos brasileiros, em 2015 e 2017. Uma Libertadores, em 2012. Um campeonato mundial, em 2012. E uma Recopa Sul-Americana pelo Corinthians, em 2013. Ou seja, é um goleiro absolutamente vitorioso, mas infelizmente por vontade própria, né, ele vai deixar o Corinthians para jogar no Cruzeiro. E agora é quase oficial, falta só a rescisão de contrato para que o Cássio vá jogar no Cruzeiro e para que ele seja anunciado como jogador do Cruzeiro. Mas ele não é mais jogador do Corinthians. Se já vai jogar domingo, já vai ficar fora do jogo domingo contra o Botafogo? Não sei se ele já vai ficar de fora do jogo domingo contra o Botafogo. Esses detalhes estão sendo acertados com a diretoria corintiana, mas provavelmente ele já não deva jogar domingo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, jogo do Corinthians contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele já deve ficar de fora desta partida de domingo. Há outros motivos que levaram o Cássio a sair do Corinthians? Provavelmente. Ontem ele disse que vai falar na hora certa, que no momento certo ele vai falar a respeito, né? Quando ele deixou a Neoquímica Arena, ele não quis falar com jornalistas e disse que no momento certo ele vai falar. Então vamos aguardar o Cássio falar a respeito, os motivos que o levaram, de fato, a deixar o Corinthians nesse momento, 7 meses antes do contrato, já que o contrato dele termina no mês de dezembro. E ele vai deixar o Corinthians 7 meses antes do contrato. Agora, a maneira com que isso vai acontecer, a rescisão de contrato, o quanto o Corinthians vai ganhar para ele sair desse jeito, quanto o Cássio vai abrir mão de receber, como é que vai ser feita essa rescisão de contrato, esses detalhes ainda serão definidos pela direção do Corinthians e provavelmente também agora a direção do Cruzeiro vai entrar na parada, vai entrar na negociação diretamente com o Cássio e diretamente com o Corinthians. E aí, fiel torcedor, tudo bem com vocês? Meus amigos, a coisa tá feia no Coringão, hein? Cássio realmente, de fato, não vai renovar com o Corinthians. Ele já conversou com o presidente e ele não vai renovar com o Timão, tá? Praticamente ele tá fechado aí com o time do Cruzeiro, tá? Ele vai jogar no Cruzeiro mesmo, tá? Que, gente, como eu sempre tô falando pra vocês, isso aí a culpa, infelizmente a culpa é da torcida, pô. Infelizmente a culpa é da torcida, a diretoria, o presidente não tem culpa da saída do Cássio, né? A torcida pegou tanto no pé do cara e o cara até ajuda psicológica precisou aí nesses momentos, pô. Entendeu? Pra mim ele tinha que se aposentar no Corinthians e ponto final. O cara é o maior ídolo e vai sair assim. Desculpa aí a minha voz, eu tô meio gripado, mas continuando, o cara vai sair assim nesse momento conturbado, pô, vergonha pra nós, torcedores, entendeu? Mas é assim, então é triste, cara, a situação é triste. Então deixa o like, se quer no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians.